a Itália fez de novo. Simplesmente inacreditável. Estamos falando de uma seleção que não vai à Copa do Mundo desde 2014. O último jogo da Itália em mundiais foi no Brasil. Você lembra daquele jogo que o Suárez mordeu o Chiellini? É o jogo da mordida do Suárez. Quer dizer, foi mais de uma na vida do Suárez. Mas o jogo mais famoso, a mordida mais famosa da vida do Suárez no Chiellini Copa do Mundo. E nunca mais a Itália voltou a uma Copa. É inacreditável. Desde 2006, quando a Itália ganhou a competição, quando ela ganhou a Copa do Mundo, ela caiu na fase de grupos em 10, na fase de grupos em 14 e não joga desde então, 18, 22, 26. É inacreditável. Cara, é simplesmente impossível. Enfim, vamos falar do jogo de hoje aqui nesse vídeo. Já vai deixando seu like, se inscreve no canal, seja muito bem-vindo se você estiver pela primeira vez, não esquece de se inscrever. Que loucura, a Bósnia está na Copa do Mundo e, sendo bem sincero, a Bósnia mereceu fazer isso no tempo normal, tá? Tem muito merecimento da Bósnia. Antes, tá? No 11 contra 11. Só pra deixar claro, porque obviamente a Itália chama mais, e aí a gente vai falar da eliminação da Itália, mas a Bósnia mereceu classificar no 11 contra 11. Tava 1-0 pra Itália no primeiro tempo, e a Bósnia já era melhor naquele momento do jogo. Enfim, vamos falar um pouco mais por aqui, tá? Parabéns à Bósnia pela classificação. Dia 12 de junho, a estreia da seleção na Copa do Mundo diante do Canadá, Dia dos Namorados, né? Canadá e Bósnia em Toronto. Cara, a primeira coisa que a gente precisa falar sobre esse jogo é o contexto, né? Contexto que já começa lá no jogo contra a Irlanda do Norte, quando os jogadores são flagrados, são filmados comemorando que não iriam enfrentar o País de Gales e sim que iriam enfrentar a Bósnia. Isso pegou mal. O Dzeko e o Sergei Barbares, técnico da seleção bósnia, vieram a público, né? Foram na coletiva e falaram sobre isso. Inclusive, o próprio Dzeko falou, cara, se eles não querem enfrentar a Bósnia ou não querem enfrentar Gales, tem alguma coisa esquisita, né? Porque nós tivemos muita qualidade para eliminar a seleção do País de Gales. E a verdade é que o jogo, na coletiva do dia anterior, o Barbares falou que ele utilizaria ele pararia um ônibus na frente da defesa da Bósnia e para tentar se defender da melhor maneira possível contra a Itália. E a verdade é que não precisou, porque desde o minuto inicial a Bósnia era melhor. O gol da Itália sai ali na finalização do Moise Kean. Aliás, o Moise Kean é talvez um dos jogadores mais importantes da Itália no momento, e isso mostra, né, com todo respeito ao Moise Kean, que tem sua qualidade, que é um bom jogador, mas é uma Itália que foi campeã do mundo com jogadores de outro calibre. E hoje tem no Moise Kean, que foi importante contra a Irlanda do Norte, inclusive nos jogos de eliminatória que jogou tinha 4 gols em 3 jogos e tal. É importante, mas o gol sai de um erro da Bósnia. O goleiro, o Vasily, tenta sair jogando, a bola cai no pé do Barella, o Barella toca pro Moise Kean, o Moise Kean entra finalizando muito bem na bola. E ali, a verdade é que até ali o jogo tava mais pra Bósnia. Eram 11 finalizações a 2. Era bem mais confortável o time do Sergei Barbares no jogo, o time do Dzeko, né, no jogo, fazendo com que a bola girasse da direita para a esquerda para tentar pegar esse espaço que os alas da Itália deixavam, o Politano pelo lado direito e o Di Marco pelo lado esquerdo. E isso foi muito efetivo, né? Os alas, né, da Bósnia foram muito bem. Eu vou ter que ler aqui porque é difícil lembrar. O Bajraktarevic foi peça fundamental, o Memic no primeiro tempo também, depois a entrada do Alaz Begovic também foi muito bem no jogo e fazendo com que a Itália ficasse com a bunda na parede. Completamente com a bunda na parede. E aí vem a expulsão do Bastoni. A expulsão do Bastoni, naquilo que se coloca no futebol, nos 4Ds, né? Ela é justa. A expulsão, ela é correta. Porque você tem o Memic, que é o jogador da seleção bósnia, do Vitória Pilsen, ele tinha domínio da bola. Ele dá o tapa na direção do gol. Não tinha mais nenhum defensor. E a distância da meta era curta. Ou seja, pra mim, os 4Ds nessa situação, eles se confirmam e a expulsão é mais do que justa. O Bastoni não tinha por que fazer o que ele fez. E eu já falei isso, cara. Expulsão no primeiro tempo é pior do que você tomar um gol. Se a Bósnia empata o jogo ali, seria ruim, mas é pior você tomar o gol do que você ficar com um jogador a menos, porque aí a dinâmica do jogo é totalmente alterada. Óbvio, até porque a Bósnia levou esse jogo pra Zenica, no Bilino Polje, que é o estádio para 15 mil pessoas, cara. Era um caldeirão, era uma pressão, era de se imaginar que depois da expulsão o time bósnio viria para cima
meio tem nada a perder, faria pressão física, faria pressão de pingar a bola na área. Eu acho que a expulsão do Bastoni é um equívoco bizarro ali, né? Depois disso, a Bósnia, se você até pegar os números do primeiro tempo, o domínio se mantém, mas não se mantém tanto, né? Você tem ali mais 3 finalizações no primeiro tempo, nos 8 minutos, né? Tempo de bola rolando, mais acréscimos. Tem um domínio, mas a Itália consegue segurar esse jogo pro intervalo. Primeiro, que talvez ali o Gattuso já faça a substituição para matar um espaço de substituição, né? A entrada do Gatti no lugar do Retegui no final do primeiro tempo já tira uma janela de substituição mais pra frente, mas beleza, era a decisão que ele tinha para aquele momento. Só que a partir do segundo tempo, gente, o segundo tempo já é um atropelo. O segundo tempo é de quase 80% de posse de bola pra Itália. O Donnarumma faz pelo menos 3 defesaças. Tem um chute cruzado, cara, que ele vai pegar no chão, que ali era gol claríssimo. E o Donnarumma era a peça fundamental para ir segurando o gol da Bósnia, que foi demorando, a Bósnia cruzando 450 bola na área, e a coisa não saía, não acontecia. Até ali por volta dos 35 do segundo tempo, onde a Bósnia já fazia um jogo muito mais de cruzamento para a área, muito mais de levar a bola para a linha de fundo para ter um cruzamento no segundo pau ou até para o meio da área para tentar alguém aproveitar. O Tabakovic faz o gol, o cruzamento vem da direita para a esquerda, tem o cabeceio, o Donnarumma ainda volta para fazer um milagre, né? O Donnarumma, ele tá acompanhando, a bola volta, ele faz um milagre aqui, só que a bola sobra pro Tabakovic no meio da área e o Tabakovic vai lá e faz o gol do empate. Naquele momento, o jogo passou ali mais 10 minutos para ir pra prorrogação, basicamente. Você já via alguns lances, tem um lance já na prorrogação, né? Mas tem um lance no tempo normal também, que é o Gatti, tem uma finalização que o jogador da Bósnia traz pro meio, finaliza a bola, pega até na garrafinha do Donnarumma, que os jogadores da Itália se juntam pra comemorar. Tipo, gente, nós vamos levar isso aqui pros pênaltis, que nós vamos tentar nos pênaltis até o Donnarumma, nós vamos tentar alguma coisa. E a verdade é que já era. E aí você pega tanto o primeiro tempo da prorrogação, tanto o primeiro não, tanto o segundo tempo da prorrogação, segundo tempo do jogo, o segundo tempo da prorrogação são muito mais com o cara da Bósnia. No primeiro tempo da prorrogação, com as substituições, né? Você já vinha ali uma Itália que conseguiu baixar um pouquinho mais a velocidade do jogo. O Spinazzola, no lugar do Di Marco, ajudou a não ter tanto espaço nas costas. Acho que o Di Marco faz um jogo bem ruim hoje. E a Itália começa a segurar um pouco. Só que na prorrogação, a partir da reta final ali, de uns 5 minutos do segundo tempo, por aí, só deu Bósnia, finalização, cruzamento pra área, muita imposição física, a torcida no estádio, assim, um negócio de maluco, fazendo muita pressão. E aí o jogo vai pras penalidades. E nas penalidades, cara, por mais que você tenha o Donnarumma do teu lado, não tem pra onde fugir, a pressão é tua. Quando você vai pros pênaltis, e eu entendo a seleção italiana, o desespero de ir pros pênaltis, porque, no fim, você tá com um jogador a menos, mas quem joga com 12 anos, né? 16 não, 16 é o que pode virar. Mas quem joga com 12 anos sem jogar a Copa do Mundo nas costas é a Itália. O pé que pesa mais, a perna que pesa mais é da Itália. E aí, cara, você começa... quem começa batendo é a Sérvia, né? O Tahirovic é o primeiro a bater. E aí o Expósito, que entra no lugar do Moise Kean, e tudo bem, acho que já não tinha mais o que fazer, o Moise Kean já tava cansado, tinha que sair. O Expósito é o jogador que entra nesse tipo de situação, né? A opção que tem ali. E aí o jogador da Inter, ele bate do jeito que bateu. Tão mal. E aí já começa, a pressão já aumenta 1.000.000%. Depois o Tabakovic, que faz o gol no tempo normal, faz o 2-0. A bola tá no pé do Tonali. Talvez o jogador mais experiente para bater o pênalti. Eu entendo a parte física, por exemplo. No final do tempo normal, o Gattuso tira o Barella para colocar o Fratesi, porque é um jogador que, em teoria, tava muito cansado, o Barella. Mas é um cara que talvez aqui na hora de bater um pênalti faria a diferença. O Cristante, enfim, já falo do Cristante, não vou me perder. Aí o Tabakovic faz o 2-0, o Tonali vai lá e faz o 2-1. O Alaj Bekovic, que é o cara que entrou no segundo tempo, que fez um salseiro pelo lado esquerdo da seleção bósnia, em cima, principalmente ali do Mancini e do Palestra, que entrou no segundo tempo, bateu bem o pênalti, fez o 3-1. E aí o Cristante vem bater o pênalti. O Cristante é um jogador que ele é tarimbado, né? Tem 31 anos de idade, tá na Roma, mas o jogo dele
é um jogo muito ruim até aquele momento. O Cristante, eu até tava vendo uns comentários nas redes sociais, a galera falando, cara, talvez tenha que tirar o Cristante, porque ele entra no lugar do Locatelli e em 20 minutos, já de tempo normal e depois da prorrogação, ele praticamente entrega o jogo 2, 3 vezes. E tava muito mal no jogo, vai lá, bate pênalti e perde pra fechar. O Bajraktarevic faz o 4-1 para colocar a Bósnia na Copa do Mundo. É uma crise histórica da seleção italiana e do futebol italiano como um todo, que vai demorar mais 4 anos para voltar. E a seleção bósnia, que também não jogava a Copa do Mundo, se não me engano, desde 2014, que estava no grupo da Argentina, da Nigéria e o outro eu esqueci. Irã. Argentina e Nigéria e Irã volta à Copa do Mundo. Jogou no Brasil, jogou no Maracanã em 2014 e está de volta à Copa do Mundo. Parabéns à Bósnia, que, repito, mereceu no tempo normal sair classificada, teve que bater pênalti, porque aí é emoção, mas mereceu se classificar no tempo normal. E a Itália? A Itália! É, meu amigo, desde lá não tem muitas glórias no quesito Copa do Mundo. Ganhou a Euro, mas no quesito Copa do Mundo tem poucas glórias.